Brasil tem o menor índice de fome em 2 décadas. Políticas sociais do governo são apontadas como as principais agentes da segurança alimentar. O Brasil conseguiu reduzir a fome novamente para o menor nível dos últimos 20 anos. O IBGE divulgou os números sobre isso em relação aos 3 últimos meses do ano passado, 2024, e nesse período o índice de insegurança alimentar grave, que na prática é a fome, atingiu pouco mais de 3% das casas dos brasileiros. Esse índice foi tão baixo pela última vez há mais de 10 anos, em 2013. Só que apesar do resultado positivo, cerca de 1/4 dos lares brasileiros ainda convive com algum grau de insegurança alimentar, que é alguma dificuldade para ter comida suficiente e nutritiva para a família. Em Minas Gerais, mais de 400 mil domicílios ainda convivem com essa insegurança alimentar moderada ou grave. Isso dá pouco mais de 5% dos lares mineiros. Mas também tem notícia boa aqui pra gente, porque o estado é o 7º melhor posicionado nesse quesito no país e o índice também vem caindo aqui. A secretária extraordinária de combate à pobreza e à fome do governo federal, Valéria Buriti, analisa os números que foram divulgados pelo IBGE. Todas as pesquisas que tratam de segurança alimentar estão mostrando pra gente que o Brasil, num tempo muito curto, no tempo de 2 anos, está diminuindo de forma contundente, de forma acelerada, o número de pessoas em situação de fome no país. E a gente teve o menor índice em relação à insegurança alimentar grave, que é fome, que foi o mesmo índice de 2013, 3,2%. Mas eu acho que o mais importante é a gente ter uma perspectiva histórica. A gente teve um momento no Brasil, a partir de 2018, com muitos retrocessos em relação às políticas públicas sociais. Em relação a uma política econômica também, que era uma política de austeridade que afetou programas essenciais para a garantia de segurança alimentar, para garantir comida no prato dos brasileiros e das brasileiras, né? Em 2022, a gente tinha 33 milhões de pessoas passando fome, né? 15,5% da população. Hoje, utilizando essa mesma metodologia, o IBGE dá um índice de 3,2% de pessoas em insegurança alimentar grave. Então, a gente estima que a gente tirou mais de 26 milhões de pessoas de situação de fome. A gente está falando de uma população ali maior do que o que a gente tem no estado de Minas, uma população maior do que a gente tem num país como Taiwan, quase a população da Austrália. Então, a gente está falando de uma conquista muito grandiosa que a gente celebra ao mesmo tempo que reconhece que ainda tem desafio para avançar para a erradicação da fome no país. A secretária extraordinária de combate à pobreza e à fome enumera agora os fatores que explicam, na visão do governo federal, essa tendência de redução da fome no país. Eu atribuo esse resultado muito expressivo a 2 fatores. Primeiro, a gente colocar esse tema no centro da agenda política. Então, o presidente Lula sempre teve esse compromisso de combate à fome. E o segundo, a gente tem uma experiência mesmo de estratégias de combate à fome. A gente não está falando só de uma ação, de um programa. A gente está falando de um conjunto de políticas que juntas conseguem ter esse impacto. Então, de um lado, uma política econômica que, como eu falei, é uma política que tem gerado crescimento, mas tem gerado emprego, tem gerado boas taxas de ocupação. Então, a gente consegue garantir crescimento com redução da desigualdade. De outro lado, políticas sociais muito efetivas, né? A gente tem a retomada do sistema de assistência social, a gente tem o sistema de saúde, né? O SUS. A gente faz o Plano Brasil Sem Fome, que reúne um conjunto de programas para garantir renda, para garantir proteção social, para garantir produção e consumo de alimentos adequados e saudáveis. A gente tem um conjunto de ações também coordenadas pelo MDA de apoio à agricultura familiar. Repórter Felipe Quintela.